Saúde não é apenas ausência de doença, é um estilo de vida. E aqui no nosso programa da Jovem Pan, Pra Ficar Bem, você sempre vai constar informações do seu interesse para cuidar da sua vida, da sua saúde, da qualidade de vida, longevidade e várias informações de alta qualidade sobre saúde. O meu nome é Thiago Vilela Lemos, sou fisioterapeuta e também profissional de educação física, com mestrado e doutorado em Ciências e Tecnologias da Saúde. E eu estou aqui com meu amigo e também meu xará, Tiago Jardim, eu sou médico cardiologista e é uma honra estar aqui hoje e a gente poder falar sobre saúde de uma forma simples, direta, objetiva e sempre com muito embasamento científico, né? A ideia é sempre de trazer convidados que vão falar com a maior propriedade possível, porque são pessoas que têm a prática orientada pelos dados científicos, pelo que a ciência mostra. E hoje não é diferente e a gente está aqui hoje, tem a alegria de receber mais um convidado, e esse é um convidado muito especial, professor Carlos Vieira, que é professor da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física e do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Goiás. Professor Carlos, muito obrigado aí por aceitar o convite, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, meus amigos. Tiago, é um prazer aqui falar com vocês, com seus ouvintes. Espero que vocês possam aí aproveitar um pouco o nosso bate-papo sobre o assunto de hoje. Maravilha, Carlos. A gente às vezes vai falar Carlos, Caio, porque o Caio também tem o Carlos tem esse apelido também pelos amigos, né? Então às vezes vocês vão ver alguns momentos a gente falando Caio ou Carlos. Bom, Caio, já é um grande amigo, né? Eu admiro demais seu trabalho. E eu admiro demais essa linha sua de pesquisa, que hoje é a prática do exercício com pacientes oncológicos, né? Eu acredito que há pouco tempo isso era um mito, né? As pessoas desconheciam essa possibilidade, inclusive os benefícios. Eu queria entender um pouco, Caio, de onde que veio essa introdução, principalmente sua, da sua linha de pesquisa, né, da prática de exercício no tratamento de pacientes aí com câncer. Bom, essa pergunta é interessante, né, porque quando eu fui fazer meu doutorado, eu fiz meu doutorado na Universidade de Brasília e parte do doutorado na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, né. Quando eu fui buscar um objeto de estudo, eu fui para a literatura científica e fui lá no PubMed, né, que a gente pesquisa muito lá, né, e aí eu identifiquei, por exemplo, que a primeira produção com câncer de mama aparece lá de 1789. Se a gente for olhar, tem mais de 500 mil artigos publicados com a palavra-chave câncer de mama. Mas a hora que você cruza, por exemplo, o exercício, a gente já cai ali para pouco mais de 6 mil artigos. E a hora que a gente restringe mais essa busca, por exemplo, a exercício resistido, que é uma prática, né, mais tradicional aqui, né, no dia a dia de treino, a gente tem aí pouco mais de 500 artigos, ou seja, é uma linha de pesquisa ainda nova, que a gente ainda vai aprender muito, mas que já tem grandes informações a respeito dos benefícios do exercício para essa população. Então, a partir dessa lacuna acadêmica que existe, né, nós começamos ali com o nosso grupo de estudo, nosso laboratório, a pesquisar os efeitos do exercício resistido para pacientes em tratamento do câncer de mama. Então foi assim que a gente começou e a gente desenvolve esses estudos aí desde 2014. Excelente. Eu acho que a ciência do exercício é uma coisa que, né, cada vez a gente aprende mais, cada vez mais estudos sendo publicados e cada vez com uma qualidade de produção científica melhor, né? Acho que isso é uma coisa muito, muito bacana. Então, Caio, assim, para a gente aproveitar o gancho, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a importância aí da atividade física no manejo, né, do paciente com câncer, do paciente oncológico. Quando a gente fala da prática de exercício para essa população, eu acho que um dos grandes benefícios que o exercício traz é a redução dos fatores de risco. Então, o exercício, por exemplo, pode melhorar a composição corporal, pode fazer com que as pessoas emagreçam, né, ganhem mais massa muscular. O exercício melhora a qualidade de vida, a capacidade física geral dessas pacientes, né? Melhora os níveis de ansiedade, melhora os sintomas depressivos. Então, os primeiros grandes, né,
passos da importância do exercício estão relacionados aos fatores de risco. Essa é uma primeira questão. Quando a gente olha para além disso, né, tempos atrás existia muito mais resistência dessas pessoas, desses pacientes, serem estimulados a fazerem algum tipo de atividade física, né? E hoje a gente já sabe, por exemplo, que o exercício é algo fundamental que deve ser incorporado na rotina diária dessas pacientes, né? Então isso é muito importante. E a gente tem conduzido vários estudos, depois a gente pode falar um pouco sobre esses estudos, né? Que mostram benefícios assim para vários desfechos relacionados ao paciente, como melhora da qualidade de vida, melhora da fadiga. A fadiga relacionada ao câncer é um sintoma muito prevalente após o tratamento do câncer. O exercício traz benefícios fantásticos, né, sobre isso. Tem um estudo publicado no JAMA Oncology, que é de 2017, e eles compararam assim, vários tipos de intervenção, uma meta-análise, né? Então, eles compararam as intervenções medicamentosas sobre a redução da fadiga, atividades com uma característica mais de psicológica e também avaliaram a questão do exercício. E a melhora do exercício é superior a todas as outras intervenções, ou seja, o exercício ele deve ser incorporado na rotina dessas pacientes, isso é muito importante para elas. Fantástico, Caio. E eu vejo que às vezes os mitos eles nascem muito baseados, né, em algumas teorias que trazem a famosa plausibilidade biológica, né? Eu sempre escutava, não, mas o paciente oncológico é um paciente que está passando por um tratamento quimioterápico, então ele já está frágil. E você acabou de falar, né, que na verdade uma das coisas que o exercício traz é essa redução de fadiga, né? Então eu queria que você falasse assim, de forma geral, o que a gente tem de evidência hoje a nível de benefícios já pré-estabelecidos? Legal. Acho que talvez para responder essa questão, a gente precisaria responder primeiro uma pergunta. E essa pergunta eu recebo muitas vezes quando eu faço algum tipo de palestra, participo de alguma atividade acadêmica. O exercício é seguro? Né? Como é que a gente determina se o exercício é seguro? Pelo nível de evidência. Então hoje a gente tem hoje eu digo assim, né, desde 2012, 2014, a gente teve ali uma mesa de experts, né, de pesquisadores falando a esse respeito sobre a segurança do exercício. Já existia lá em 2012 evidências que o exercício era seguro tanto durante o tratamento como após o tratamento, na hormonioterapia. Mas agora, recentemente, em 2019, foi publicado no Sports Medicine, né, um periódico de alto impacto na nossa área, uma revisão disso, né, e uma atualização. Então hoje existem fortes evidências documentadas que quem faz exercício melhora os indicadores de fadiga, melhora a qualidade de vida, melhora os níveis de ansiedade, melhora os sintomas depressivos, né? Então é importante que essas pessoas tenham uma rotina, né, de fazer o exercício. E em evidências moderadas a gente tem indicadores da melhora da densidade mineral óssea, que é uma outra variável importante, e também aspectos relacionados a distúrbios do sono. Isso foi publicado agora em 2019, é o que a gente tem ali de sistematizado de mais atual, né? E existem os estudos, né, conduzidos aí, randomizados, que também tem mostrado. A gente tem feito muita pesquisa numa lacuna da literatura, porque quando você olha para a literatura, as recomendações, por exemplo, desse de 2019 que foi publicado agora recentemente, né? As recomendações são sempre 2 ou 3 vezes na semana de exercícios combinados, resistido e exercícios aeróbios. E o nosso grupo de estudo está tentando responder uma pergunta da literatura, que seria: qual é a dose mínima? Qual seria o mínimo necessário que a pessoa precisaria fazer para ter algum tipo de benefício? Então hoje as nossas publicações trabalham sempre com uma dose mínima de uma sessão de treino por semana. Então nós fizemos nossos primeiros estudos ali, comparando mulheres em hormonioterapia, né, durante 8 semanas de treinamento, uma vez na semana, e nós identificamos que quem treinou comparado a quem não treinou, que era o grupo controle, melhorou força muscular, que é uma variável super importante, está relacionada à longevidade, melhorou os níveis de ansiedade, qualidade de vida e respostas da fadiga. Isso treinando uma vez na semana. Então eu acho que é um caminho, né? A gente tem que estimular essas pessoas a treinarem, e eu acho que cada vez mais, Thiago, a área médica tem sido parceira nisso, né? Porque eles estão recomendando que as pessoas façam exercício, e nós ali do campo do exercício estamos melhorando a qualificação dos nossos alunos. Então quando eu oriento nos programas de mestrado e doutorado, novos profissionais ali estão sendo qualificados que vão atuar com essas populações ali no dia a dia do trabalho, nas academias, nas clínicas. Então isso é super importante. Excelente. Caio, acho que assim, apesar de muitas vezes, né, as pessoas
ter um hábito de vida saudável, está fazendo atividade física, ainda assim, essa pessoa pode ter um diagnóstico de doença oncológica, passar por uma situação dessa. E muitas vezes, eu acho que isso é importante, assim, o exercício para essas pessoas que têm uma rotina saudável, ele é muito importante. E eu tô falando isso porque foi uma situação que eu vivi recentemente, assim, de um paciente que chega ao meu consultório em um tratamento oncológico e o médico que o acompanhava tinha proscrito a prática de atividade física, assim. E eu ainda perguntei, falei assim, mas o que seu oncologista falou? Ele falou assim, não, o médico era um cardiologista que tinha proscrito. Eu falei, não, o meu oncologista me liberou, não tem nenhuma restrição do ponto de vista oncológico. Eu falei, mas então qual que seria a limitação? E a gente fez uma avaliação cardiológica e liberou para poder fazer atividade física. Eu acho que isso é uma tendência, né? Eu acho que ao longo dos anos, as recomendações do tratamento oncológico, entre várias prescrições relacionadas à parte medicamentosa, ele também vai entrar com orientações sobre a importância da prática do exercício, né? Que as pessoas busquem um profissional qualificado para que oriente seu exercício. Nós publicamos agora, em 2025, em janeiro desse ano, que é parte de um trabalho de um aluno meu de doutorado, são insights sobre o treinamento durante a quimioterapia, porque isso também era um mito, Thiago. As pessoas falam, não, durante a quimioterapia tem como fazer exercício? Não, durante a quimioterapia tem como fazer exercício. Existem estudos aí randomizados, controlados, né? Existem revisões sistemáticas com meta-análise que demonstram ali que durante a quimioterapia também existem melhores, inclusive para suportar as novas doses de medicamento ao longo da quimioterapia. E nós publicamos agora em 2025 numa revista da área do câncer, um título aproximadamente, traduzindo para o português, alguma coisa assim sobre insights do treinamento resistido durante a musculação, durante a quimioterapia. E o que a gente mostra ali, né, baseado num pouco do que a gente vem pesquisando, é que é possível fazer exercício durante a quimioterapia. A gente está conduzindo um estudo agora de doutorado, com 2 alunos de doutorado e um terceiro aluno que é um oncologista, que está trabalhando junto com a gente, né? Então a gente está fazendo uma intervenção dentro do hospital com essas pacientes, elas fazem a sessão de químio e elas treinam com a gente uma vez por semana. E o que a literatura e o que a gente publicou nesse insight, né, nessa revista internacional, foi mostrar o seguinte, que durante a quimioterapia há necessidade de ajustar volumes e intensidades do treino, sempre para menos, né? Então volumes menores, principalmente nas sessões pós-quimioterapia, e que também as intensidades elas têm que ser ajustadas, diferente de um indivíduo aparentemente saudável, ao longo da sessão de treino, porque as respostas entre um set e outro durante o treino, ela é diferente no paciente quimioterápico, né? Mas a gente tem hoje documentado que o exercício durante a quimioterapia também poderia ser praticado. E é uma equipe multiprofissional, então nós vamos precisar do oncologista, do cardiologista, de todo mundo que trabalha ali, da nutricionista, né, muitas vezes da fisioterapeuta, trabalhando em conjunto. E isso vai dar maior segurança para que essas pacientes possam ali se exercitar de forma segura e que usufruam dos benefícios do exercício, que sem sombra de dúvidas são bem documentados. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre vai estar falando aqui, que é exatamente essa equipe multiprofissional, né? Acho que a saúde, o bem-estar, ele está sempre associada a uma intervenção multiprofissional, assim, são vários profissionais, cada um dentro da sua especificidade, atuando em prol do bem-estar da pessoa, do bem-estar do paciente, né? É por isso que a gente sempre fala, né, que excelência em saúde é multidisciplinaridade, é a gente saber relacionar, conversar, trocar informações, evidências. E aí a minha próxima pergunta, Caio, é o seguinte, algo que a gente fala bastante no programa são sobre esses mitos, né? Até a gente teve recentemente aqui no Show da Manhã e falando, né, o tanto que surge hoje, principalmente nas redes sociais, um monte, né, de guru ali com um monte de mito. E com certeza nessa área da oncologia e exercício deve existir também. Cara, como é que na sua opinião são as melhores estratégias, né, e como é que vocês têm feito? Eu acho que essa publicação, né, de insights é uma das formas para lidar com esses mitos hoje que envolvem a prática do exercício, né, e o paciente em tratamento oncológico. Eu acho que programas como esse ajudam muito, né, porque no meio acadêmico, na ciência, a gente produz muitas vezes para os pares, né, lerem os nossos artigos, que estão em outro idioma, que tem uma linguagem mais científica. Eu acho que traduzir esse conhecimento para uma linguagem acessível para a maior parte da população é um primeiro passo,
né? E isso também é nossa responsabilidade. Então, participar desses programas, participar de simpósios ou de palestras, né, para a comunidade em geral. Eu participo todo ano do Brazilian Breast Cancer Symposium, né? Já há mais de 10 anos, né, que eu participo desse simpósio. É um simpósio mais importante aqui na América Latina, né? Eu faço parte do comitê científico avaliando trabalhos e estou avaliando os trabalhos agora nessa semana. Já tem vários trabalhos com exercício lá. Você vê um congresso da área médica, mas que tem espaço, né? Eles entendem muito essa questão multiprofissional. Nós estamos lá fazendo eu estou mediando uma mesa dentro desse simpósio que fala sobre aspectos da nutrição, da fisioterapia e da educação física ao longo da quimioterapia, né, com 3 convidados ali interessantes, falando sobre diferentes conhecimentos para isso. Mas dentro desse congresso tem uma coisa que eu acho fantástica, que é uma parte do congresso que é destinado aos familiares e aos pacientes com câncer de mama que querem participar. Então, ano passado, por exemplo, eu fiz uma fala junto com outros colegas, né, sobre o exercício para essa população de pacientes e familiares. E eu acho que é mais uma maneira de você traduzir o que você pesquisa no campo científico de uma forma que as pessoas entendam, né, que aquilo pode ajudá-la, né? E é lógico, né, a gente vai trabalhando de forma com multiprofissões, né? Sempre ela vai se sentir mais assistida e mais protegida ali ao longo do exercício, né? Sempre importante. O Kai, aí você falou sobre prevenção, né, intervenções, atividade física como uma medida de prevenção, né, para as doenças oncológicas, de estratégia para trazer benefícios para o paciente aí durante os tratamentos quimioterápicos. E em relação à radioterapia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a radioterapia, as intervenções aí do exercício na radioterapia. Então, a gente tem focado as nossas pesquisas ao longo da hormonioterapia e da quimioterapia. Mas com a radioterapia também existem estudos mostrando que o exercício ele é importante, né? A nossa linha de pesquisa, porque você precisa, dentro da linha de pesquisa, você precisa em certa medida delimitar, né? Então hoje, a nossa delimitação para as pesquisas, elas estão dentro de um público que é a hormonioterapia e a quimioterapia. Nós conduzimos agora, com mais 2 estudos que a gente está conduzindo, dentro dessa perspectiva do paciente em tratamento do câncer, com Pilates. Porque a gente tem identificado que a musculação, ela traz benefícios, não há sombra de dúvida. As pessoas melhoram, né? Em vários desfechos que são analisados após a intervenção, elas melhoram. Mas a gente tem observado que talvez a musculação, para essa população, que geralmente são mulheres na faixa de 60, 70, 80 anos, ela talvez não seja a atividade mais prazerosa. E agora a gente começa a trabalhar com estudos envolvendo o Pilates, que eu acho que a gente vai ter um novo ganho. Então hoje eu tenho uma aluna de mestrado que está conduzindo o estudo ali, medindo as sessões agudas, comparando o exercício resistido com o Pilates, com a situação controle sem exercício, se essa atividade melhora os níveis de ansiedade, se essa atividade ela é mais prazerosa, ela gera maior aderência. Então é um estudo que está em andamento. E tem outro estudo que a gente está conduzindo com Pilates também, que a gente está comparando a frequência de aulas de Pilates semanais nos desfechos que a gente analisa. Mas eu acho que é um campo, a radioterapia, talvez a gente precisa expandir, precisamos de mais colaboradores ali, mais alunos de mestrado e doutorado para a gente expandir ali as parcerias com a radioterapia também, mas eu tenho certeza que o exercício é muito importante para várias doenças crônicas, né? Então não acho que seria diferente no caso da radioterapia. Show, gostei dessa do Pilates, não sabia, viu, Caio? É uma prática que eu indico muito, né, os pacientes com dor lombar, é uma das principais indicações. E o Pilates ele envolve, né, treino de força, porque você tem algumas cargas, né, ali da mola, do próprio corpo do paciente, da pessoa, exercício de flexibilidade, e é um exercício que envolve muito corpo-mente, né, porque ele tem que estar muito concentrado no foco, bem legal. Cara, a gente sabe que hoje em exercício se fala muito em individualidade, né, a individualidade na prescrição do exercício. Eu queria entender como que hoje é feita a avaliação do paciente oncológico que está com câncer ou que está em tratamento pós uma cirurgia, por exemplo, e se existe nessa avaliação uma individualidade na prescrição baseada também no tipo de câncer. Bom, como é que funciona na nossa realidade? Talvez não seja a realidade de todos os espaços. Nós estamos dentro da universidade, então a gente tem lá
o CORA, né, que fica junto com a Liga de Hipertensão Arterial, né? Então o CORA é um lugar onde as pacientes são atendidas, então lá elas passam pelos médicos, passam pelas nutricionistas, fisioterapeutas e também passam pelo grupo da educação física. Então essa paciente que tem um perfil que ela poderia ser indicada ao exercício, então ela é encaminhada para nós. Então a gente tem no ambulatório de fisioterapia do HC, a gente tem lá horários semanais que a gente atende as pacientes que querem fazer exercício. E dentro daquelas pacientes que querem fazer exercício, existem aquelas que têm um perfil de um determinado estudo que está sendo conduzido. E aí a gente tem vários instrumentos que a gente... Então ela já passou pelo perfil, né, de risco cardiológico, já passou pela fisioterapia e ela chega para nós. Então normalmente a gente avalia algumas medidas de desempenho, então a gente mede medidas de capacidade funcional, medidas de força muscular, avaliação da composição corporal. Durante muito tempo a gente usou o DEXA como padrão ouro ali para avaliar a composição corporal dessas pacientes. E aí a gente também usa alguns instrumentos que são mais qualitativos. Então a gente tem usado hoje um instrumento para medir a cinesiofobia, que é o medo da pessoa se exercitar, porque essa era uma questão, né, interessante, e a gente tem observado que a pessoa tem medo de usar um membro que foi comprometido, né? E aí ela, com o exercício, isso diminui, ela vai adquirindo mais confiança, isso é muito importante. Então a gente usa medidas de qualidade de vida, medidas de ansiedade, medidas de sintomas depressivos. Então a gente já tem um pool ali de testes que a gente faz, e dependendo do estudo em que ela vai entrar, a gente tem as medidas específicas ali, né, para aquele estudo. Mas em linhas gerais, ela vem por todo esse acompanhamento multiprofissional, e quando ela chega para a gente faz medidas de desempenho funcional e algumas medidas antropométricas e algumas medidas também de cunho mais qualitativo. Acho que essa individualização ela é fundamental em todo tipo de abordagem, né, na área de saúde. E eu queria, assim, acho que vou dar um testemunho também, né, eu e o Thiago, assim, a gente além de ser xará, né, a gente também vivenciou aí um diagnóstico de câncer aí nas nossas vidas. E eu fiz uma cirurgia que era uma cirurgia na coxa e tinha um período de afastamento, assim, eu pedalo, assim, frequentemente, tinha um período de afastamento. E eu lembro que eu procurei o Thiago, porque o meu médico, meu cirurgião falou assim, não, você tem que ficar um mês sem pedalar. E eu procurei o Thiago, falei assim, Thiago, um mês, cara, não vou dar conta. Aí ele falou assim, não, vem cá, vamos fazer uma avaliação. Com uma semana eu já estava começando a pedalar, sem carga e voltando. E depois, durante a radioterapia, isso é uma coisa importante, assim, que minha médica, minha radioterapeuta, ela falou assim, Thiago, você pode continuar fazendo suas atividades físicas normalmente, pedalando normalmente. O único problema é que num dado momento sua perna vai estar muito sensível por causa da radioterapia, você não vai conseguir fazer o que você está habituado, mas fora isso. E a gente saiu, eu e o Thiago, a gente saiu para fazer uma trilha de mountain bike, e aí perdemos no meio do mato, eu tomei um tombo, eu cheguei lá com um hematoma gigante na coxa, assim. Eu lembro dela olhando pra mim e falando assim... A gente fez um estudo crônico de 8 semanas. E aí as pacientes, então, tinha um grupo que treinava com a gente e um grupo de pacientes que não treinavam, que era o grupo controle. Após essas 8 semanas de intervenção, a gente queria que o grupo que não treinou fosse treinar, né? Então a gente fez um destreino, que a gente chama, de 4 semanas. Então a gente avaliou as pessoas no baseline antes de começar, ao final das 8 semanas, os 2 grupos. Né? Depois avaliamos essas pessoas com destreinos de 4 semanas. O que a gente fez? A gente orientou essas mulheres a fazerem 20 minutos a 30 minutos de caminhada semanal, no sentido de mantê-las motivadas para daqui 4 semanas a gente reavaliar e começar um segundo protocolo de treino. E aí, olha que coisa mais incrível que aconteceu. O grupo controle, que não tinha feito exercício, com essa caminhada, né, que foi sugerida pelo nosso grupo para que elas fizessem ali de 20 a 30 minutos na semana, melhorou alguns desfechos. Por que isso acontece? Porque essas mulheres são tão pouco treinadas, portanto elas são muito treináveis. Qualquer tipo de estímulo, ela melhora alguma coisa. E é justamente isso, Thiago, que a gente observa na literatura. Existem diferentes modelos de protocolo de exercício, mas quase todos melhoram algum desfecho. E hoje, na minha avaliação, a gente agora tem que caminhar por uma qualidade do treino, ou seja, qual que é agora o modelo de treino que é melhor, a melhor dose de resposta para essa população, porque a gente sabe que fazer exercício é melhor do que não fazer, mas agora a gente precisa melhorar a qualidade, que tipo de exercício e qual dose que é a dose interessante para que elas venham melhorar. Então hoje a gente já fez, por exemplo, treinamento de potência com elas, a gente fez treinamento de alto volume e baixo volume comparando,
né? Porque tem a relação da fadiga. E todos esses protocolos de treino que a gente vem conduzindo, todos eles mostram melhora para um desfecho ou para outro desfecho, superior a um tipo de treino em relação a outro treino, mas todos melhoram alguma coisa quando comparado a não treinar. Não, fantástico, fantástico. Assim, eu na faculdade, cara, eu falo muito com meus alunos, principalmente da educação física, né? Eu ministro disciplina de biomecânica e eu falo que assim, o exercício ele trata, mas ele pode machucar também. E é uma analogia que eu faço muito à área médica, né, à área farmacológica, que o que machuca e cura é exatamente a dose. E eu vejo que na nossa área, né, da educação física e da fisioterapia é algo que a gente precisa de entender mais e talvez a gente não entenda tanto da prescrição de doses ideais em circunstâncias diferentes, como a gente está falando. Então, para finalizar minha última pergunta, Caio, eu queria saber o seguinte: o que você recomenda hoje para os profissionais, para as pessoas que estão passando por uma situação como essa, né? O que esses profissionais devem buscar de informações, de orientações, assim como as pessoas que estão passando por uma situação tão difícil que a gente sabe como é? Bom, eu acho que a primeira questão importante é você ter uma conversa com o seu médico, né? É sempre importante, um médico, a doença, a medicação, ela traz alguns efeitos adversos, então é sempre importante que esse trabalho possa acontecer de forma conjunta, né? O médico tem que entender as suas condições de realizar exercício e aí procurar um profissional da área. Mas em linhas gerais, se você não tem nenhum tipo de fator ali que inviabiliza a sua prática de exercício, se você começar a fazer exercício pelo menos uma vez na semana, se for possível supervisionado é melhor, porque os estudos mostram que quando você treina com alguém, os resultados são superiores a quando você faz sozinho, mas ainda assim, se você não puder fazer com ninguém, que você pelo menos se movimente semanalmente, né? Isso é muito importante e você vai sentir benefícios disso. Mas sempre que possível, né, buscar um profissional da área, né? Lá no hospital a gente atende as pacientes, lá é tudo gratuito, né? Nós somos uma universidade pública, então a gente atende as pacientes que querem se exercitar, todas elas vêm encaminhadas pelo CORA, que é a nossa linha de acesso ali. Mas eu acho que num curto espaço de tempo, Thiago, as clínicas oncológicas vão começar a vislumbrar que você ter lá, entre os profissionais que estão na clínica, alguém para que possa fazer exercício com os pacientes, vai melhorar. Elas vão melhorar. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que esse é um caminho que não tem volta. A educação física, ela vem se apropriando ali de temas relacionados à saúde e eu acho que as clínicas oncológicas logo começam a oferecer como parte, né, da assessoria ao tratamento alguém da área da fisioterapia, alguém da área da educação física orientando exercícios ali. Eu acho que esse é um caminho e vai ser muito bom para os pacientes. E cada vez mais dados, mais informações científicas, né, para poder justamente respaldar essas indicações, essas recomendações. E o Caio está aí justamente para poder, né, acrescentar mais informação, produzir mais ciência aí nesse sentido. E aí, Caio, assim, só uma última, a gente sempre faz isso também, é que você mande um recado aí, né, para a população geral, assim, em relação a exercício e doença oncológica, assim, qual que seria uma mensagem aí para a gente ir encaminhando aí para o final? Eu acho que os exames preventivos são sempre importantes, a detecção precoce do câncer significa maior chance de cura, né, e que o câncer você vai se curar. Agora, o exercício, ele vai te curar do resto das coisas. Porque o câncer, a linha de sucesso, se ele for detectado precocemente, é muito grande. Se você juntar isso, o exercício, a sua vida vai melhorar muito, né? Maravilha, Caio. Eu falo que a gente falar que tá curado, né? Eu, há 2 semanas atrás, fiz meu exame de 5 anos e eu falei, né, que agora eu tô, acredito e espero, curado, né, desse... Eu falo que é um mal, é uma condição que assusta a gente. Então, assim, de antemão, muito obrigado pelo seu tempo, né, pelas suas, né, informações assim extremamente importantes para pessoas, familiares que estão assistindo a gente, né, que de certa forma vão propagar, que é a grande intenção desse programa, propagar, compartilharem informação de qualidade baseada em ciência. E para a gente finalizar, não deixem de compartilhar os nossos vídeos que estão presentes tanto no Instagram quanto no Facebook e a nossa entrevista completa no YouTube,
que todos os domingos, às 18 horas, a gente tem novas edições, novos programas subindo ao ar. E a grande intenção minha e do Tiago, através desse programa, é que você fique de fato bem. Muito obrigado.